diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu tenho orado para Deus dar entendimento às pessoas, aquelas que estão com a gente, porque nós que servimos a Deus, nós somos vistos, como a própria Bíblia diz, nós somos assistidos todos os dias. Eu peço para Deus dar sabedoria, para Deus dar entendimento a essa pessoa, que quando a palavra vem até o seu coração, não é para você se sentir humilhado, não, é para você acordar, é para você colocar em prática. E Paulo está dizendo, eu oro todos os dias, para que você venha crescer em conhecimento, para que você não seja mais criança na fé, mas priorize Deus, coloque Deus acima de todas as coisas. É impossível. Em Isaías capítulo 19, Deus ele disse, olha, se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, é uma promessa. Deus está dizendo, olha, se você me ouvir, se você andar nos meus caminhos, se você fazer a minha vontade, se você me priorizar, me colocar em primeiro lugar na sua vida, você vai comer o melhor dessa terra. E por que muitas pessoas não estão comendo o melhor dessa terra? Porque muitas pessoas que estão dentro de igrejas estão comendo o pior, estão comendo o pão que o diabo amassou. Sabe por quê? Porque na verdade talvez ela priorizou, sim, ela priorizou a igreja, ela priorizou o pastor, a doutrina, mas ela não priorizou Deus. Quando vem uma situação, uma adversidade, ao invés dela correr para Deus, descansar nos braços de Deus, ela se desespera, ela se apavora. E Deus diz em Isaías, não temas, não se assombres, porque eu sou contigo. Então quando eu coloco Deus em primeiro lugar, também sei que Deus me colocou também em primeiro lugar, porque esse é o amor de Deus. E ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então, para que eu preciso entender a palavra de Deus? Por que eu preciso crescer espiritualmente? Para que eu possa viver, ter uma vida digna diante de Deus. Para que Deus possa me oferecer uma vida digna, uma vida abençoada. Mas isso eu preciso dessa sabedoria. Eu preciso me livrar dessa cadeia infernal que o diabo... Por que o diabo luta tanto contra dízimo? Por quê? E a pessoa, quando fala de dízimo, ela pensa que dízimo é dinheiro somente. Não, dízimo não é. Dízimo é primícia, é a primeira parte. Dízimo, como eu falei no princípio, não é aqueles míseros 10% só. Você tem 90% da sua vida e você não coloca Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Acordando, Deus tem que ser o primeiro. Vai dormir, Deus vai estar em primeiro, nas tuas atitudes, nos teus pensamentos, nas tuas decisões. Deus tem que estar em primeiro lugar, é a primícia, é a primazia do Deus grande, o Deus vivo, que é o Senhor Jesus. E ele diz, a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, veja que Paulo está dizendo, eu estou orando para que você venha se libertar dessas doutrinas, dessas religiões, que você venha ter o pleno conhecimento de Deus, porque isso vai fazer você colher frutos, isso vai fazer você ter uma vida farta, abençoada, crescendo em conhecimento, para a glória de Deus. Mas por que a pessoa, quando ela é egoísta, ela só pensa nela mesma? Então, Paulo tinha essa dificuldade como hoje nós temos. Olha, eu confesso, tem pessoas que às vezes eu vou orar e Deus, ele coloca em mim sono, Deus coloca em mim cansaço,
eu vou orar por certas pessoas e Deus, sabe, naquele momento me foge o pensamento, me foge as palavras, e eu não entendo por quê. Sabe por quê? Porque o próprio Deus está dizendo, olha, aí não adianta mais. Porque essa pessoa, ela nunca vai me colocar em primeiro lugar. Quando o profeta Samuel ele foi orar pelo rei Saul, Deus disse, não ore mais. Não ore mais por Saul, porque eu rejeitei ele. Ele deixou de me colocar em primeiro lugar na vida dele. Ele se colocou como rei de todos os reinos, tirando de mim a glória. E é isso que eu faço quando eu não coloco Deus em primeiro lugar. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, então eu estou tirando a glória de Deus da minha vida. Sabe por quê? Eu não tenho pressa de ver a glória, a grandeza de Deus na minha vida, nesse ministério. Por quê? Porque eu sei que tudo está na mão dele, tudo está no controle de Deus. E no tempo certo, Deus vai causar uma explosão tão grande. E esse trabalho vai crescer, vai alcançar centenas de milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque é dele esse trabalho. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Ontem nós relembramos o segundo ano da igreja em Indaial. O segundo ano da igreja em Indaial. E trabalhamos. E estamos lá firme, forte. Agora, 2 anos, estamos começando a ver frutos daquele trabalho. Por quê? Porque não é um oba-oba. Não é um movimentozinho. Um movimento atrai multidão, é como o fogo de palha. Ele dá aquela chama alta, mas de repente logo vira cinza e só serve para sujar, porque quando espalha só sai sujeira. O trabalho de Deus não é esse. O trabalho de Deus, ele é sólido, ele é alicerçado, ele é fundamentado na palavra de Deus. E Deus estando em primeiro lugar, eu não tenho que me preocupar. Eu sempre falo, você que está aí em busca da prosperidade, em busca do sucesso, eu aconselho você a não focar no dinheiro, foque na qualidade, foque em saber quem está andando do seu lado, quem está em primeiro lugar, se é o dinheiro, o trabalho ou é Deus. Se Deus estiver em primeiro lugar e o seu trabalho for com qualidade, se preocupa não. Deus vai fazer ele aparecer. Deus vai fazer questão, como ele diz, provai-me nisso. Deus ele vai te provar que andando com ele, a conquista, a vitória, ela é certa na vida de quem confia em Deus. Isso aí é certo. Sabe, eu sempre digo que a prosperidade na vida de qualquer pessoa vem quando ela prioriza Deus na sua vida e procura fazer o seu melhor. E, fecha os ouvidos e esquece o que o mundo fala, esquece o que as pessoas estão dizendo e segue o Senhor Jesus. Então ele diz, lá no versículo 11, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele nos fortalece. Ele nos fortalece, nos faz longânimo, nos faz ter a verdadeira alegria. E isso que o homem de Deus sente diante de uma batalha, diante de uma luta, diante de uma situação, ele levanta os olhos e fala, meu Deus, como é bom saber que o Senhor está comigo. Porque essa situação, essa guerra, não é nada para o Senhor dos Exércitos, o qual eu priorizei na minha vida, o qual eu coloquei em primeiro lugar na minha vida. Isso faz toda a diferença na vida de quem serve a Deus. É não se aterrorizar, não se assombrar, não temer, mas confiar. Meu Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, em tudo, não só naquele 10%, mas em tudo que o Senhor me chamou, eu estou pronto, eu estou priorizando o Senhor na minha vida. No meu trabalho, o Senhor é em primeiro lugar. Nas minhas atitudes, o Senhor é em primeiro lugar. Nas minhas decisões, o Senhor está em primeiro lugar.
no meio da minha família, o Senhor está em primeiro lugar. Isso me fortalece. Isso me faz acreditar que nada pode me deter. Olha, não existe quem possa parar. Ninguém consegue parar a mão de Deus. Quem vai conseguir encolher a mão de Deus e te abençoar? Por isso Deus fala lá em Malaquias: provai-me nisso, faça prova da minha existência, faça prova da minha grandeza, faça prova do meu poder, faça prova da minha fidelidade, faça prova da minha misericórdia, que você vai ver. Eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Deus está falando: olha, se você me prioriza, eu abro as janelas dos céus e derramo tantas bênçãos que você não vai ter como medir, não vai ter como contar as bênçãos que eu tenho para você. Mas o ser humano ele troca tudo isso por coisas tão fúteis, tão pequenas, sabe, coisas que, sabe, não tem de valor nenhum nessa terra. E é isso que a gente ora. Eu sempre digo que eu oro para Deus trazer as pessoas que venham abrir o entendimento, que venham abrir o entendimento para a palavra de Deus e entender que Deus ele quer o melhor para essa pessoa e não o pior. Pessoas conseguem viver debaixo de uma doutrina, mas não conseguem priorizar Deus na sua vida diante das adversidades. E Paulo está se referindo a isso. O quanto ele orava, dizendo: olha, eu estou orando por vocês, para que vocês abram o entendimento. Você veja que o caminho que você está andando é errado. Você não está priorizando Deus, você não está colocando Deus em primeiro lugar. Mas a pessoa, quando ela não tem essa intimidade com Deus, ela se deixa se persuadir pelo mundo lá fora. E ele diz assim, no 12: dando graça ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança, da herança dos santos na luz. Quer dizer, nos fez único. Deus, ele nos fez único para a luz, para ser abençoado. Lá no 13 diz: e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Olha só que maravilha esse Deus. Olha como que ele nos amou. Ele nos transportou. Ele nos tirou das trevas, nos tirou da miséria, nos tirou da desgraça, da decepção, da falta de esperança e nos colocou junto com seu Filho amado, junto com o Senhor Jesus. Ele nos colocou junto, nos resgatou, nos libertou, nos purificou, nos redimiu. Quando, pastor? Quando eu entendo que eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. A promessa de Deus, o plano de Deus na minha vida tem que estar em primeiro lugar. E ele diz lá no 14: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso mesmo. Quando eu priorizo Deus, eu obedeço a Deus, eu faço a vontade de Deus, então Deus vem e me purifica. Ele me limpa dos pecados, a ponto da minha oração não mais ter barreira para com Deus. No 15 diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos lá, nosso Deus é invisível. O nosso Deus é invisível. Eu não preciso ter algo para ver, para poder crer. Eu não preciso criar um Deus. Eu não preciso olhar para alguma coisa e dizer: essa aqui é a foto do meu Deus. Olha, essa aqui é a imagem do meu Deus. Eu não está aqui. O nosso Deus, o nosso primogênito, o nosso Salvador, ele é invisível. Ele é invisível e eu consigo ver ele pela fé. Eu consigo ver ele através da obediência. Eu consigo ver a sua graça através de uma vida em caminho com esse Deus. Uma vida plena, uma vida a par das Escrituras. Isso me faz enxergar um Deus invisível.
mas o ser humano, ele é tão sedento que a cada momento apresenta-se um novo Deus. A cada momento, a cada dia, levanta-se um novo Deus. E as pessoas passam a priorizar aquela imagem, passam a priorizar aquela situação. E Deus não, Deus é invisível. Deus, ele é invisível, e quando eu encontro ele, como eu vejo ele? Eu vejo nas minhas orações. Eu vejo nas respostas que eu faço nas minhas orações, pelas madrugadas, no ler a Bíblia, no ler, agora mesmo eu estava lendo as Escrituras pela manhã, e eu lendo, e Deus me mostrando o que Ele vai fazer e está fazendo na minha vida, e eu falei, poxa, meu coração se alegra, porque eu sei que é o próprio Deus me falando, olha, vai ser assim, assim, desse jeito. E aí eu vou em outra passagem, em outro livro, e da mesma forma Deus está aqui de novo, eu estou te falando, eu estou te afirmando que vai ser assim. Deus todos os dias, Ele tenta nos convencer que não estamos só, mas que Ele está com a gente, para que nós não venhamos desistir. Mas quando você já está focado, você está firmado, você já priorizou Deus na sua vida, a palavra que vem é só para te fortalecer dia a dia, mesmo diante de uma adversidade, mesmo parecendo que a tua vitória, a tua resposta está distante, mas Deus está perto. Deus, Ele não te abandona. Ele está caminhando com você até a sua terra prometida. E Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam em tronos, sejam em soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, olha só a imensidão do nosso Deus invisível. Nosso Deus é invisível. Nós não precisamos ver algo para dizer esse é meu Deus. Nosso Deus é invisível como as coisas visíveis, tudo que se criou. Quando Deus ele olha para a terra, está falando de Jesus. Aqui Paulo está falando que tudo foi criado para Jesus e por Jesus e com Jesus. Quando Deus observa a terra e vê a terra vazia sem forma, junto o Senhor Jesus já estava lá. O Senhor Jesus não nasceu de Maria. Maria apenas foi uma mulher que concebeu a vinda do Senhor Jesus, o Deus homem na terra. Mas ele já existia antes de Maria. Antes dele ser gerado no ventre de Maria, ele já era Jesus. Ele já era o primogênito. Ele já era o Senhor. Ele já era o Rei. Ele já era o Salvador. Então, tem pessoas que têm uma imagem achando que Jesus ele partiu após o nascimento, vindo de Maria. E é mentira, Jesus já existia. O Senhor Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro. Deus já tinha o Senhor Jesus antes do mundo ser mundo. Antes de Maria, antes de José, antes de Abraão, antes de qualquer ser humano, antes da existência da terra, o Senhor Jesus já era, é e continua sendo. Esse Jesus é que quer fazer você ter uma vida plena. É esse Jesus que quer te levar também para o reino dos céus, para uma vida abençoada, saindo das trevas, saindo da prostração. Esse é o Jesus que nós servimos, que nos garante uma vitória diante de qualquer situação, de qualquer jeito. Olha, quem serve ao Senhor Jesus, de qualquer jeito é vencedor. A morte em Cristo é vida. Então, de qualquer forma, quem é que vai poder me derrotar, sendo que o meu Senhor já venceu por mim lá na cruz do Calvário? Ninguém pode derrotar, ninguém pode destruir aquilo que Deus já colocou à mão. Por isso a importância de você priorizar Deus e deixar de levar uma vida terrena, mas uma vida espiritual, à base de oração, à base de confiança, de uma leitura, sabe?
e ler com sabedoria. Não entendeu? Ó, meu Deus, o Senhor disse que se eu não tivesse sabedoria, que o Senhor me daria. Então me dê sabedoria para que eu possa entender a tua palavra, para que eu não mais fique escravo de nada nesse mundo. E Deus vem, ilumina os teus pensamentos e te mostra, olha, eu sou contigo. Eu fui o primeiro e o único. E ele diz, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Nele, tudo subsiste. Você pode ser uma terra seca. Você pode ser uma árvore que não dá fruto. Mas se você estiver nele, você vai subsistir. Você vai sobreviver. Você vai produzir frutos. Porque no Senhor Jesus tudo subsiste. Sem Ele não há vida. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus ele fala sobre a videira e os ramos, Ele está dizendo, olha, sem mim você não tem vida, sem mim você não dá fruto. Se você estiver em mim, se você estiver grudado em mim, você vai produzir frutos. Se você estiver fora de mim, você vai secar, vai ser jogado fora e só vai servir para lenha, para ser queimado. Mas se você estiver grudado no Senhor Jesus, você vai subsistir, você vai sobressair em meio a todas as coisas que estão à sua volta, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema no casamento, não importa, mas você precisa priorizar Deus, como nós falávamos ontem. O Senhor Jesus priorizou o plano de Deus no deserto, o diabo investindo e ele resistindo, mostrando que sim, é possível se eu colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida, eu vou subsistir, eu vou sobressair, Deus, Ele vai colocar em mim estratégia, sabedoria, inteligência, para que eu possa resolver as situações adversas. Sabe por quê? Porque nele tudo subsiste. Você consegue, eu não sei se você consegue entender essa passagem, sabe? E Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de tudo. O Senhor Jesus, Ele é antes de tudo, antes do mundo, antes desse problema, antes de você nascer, antes de Maria, antes de João, antes de tudo. Ele é, e tudo subsiste, tudo existe. Olha, você sai fora agora do espaço que você está e coloca os teus olhos na janela e olha para o céu e diz, olha, isso aqui já existia. Isso existe por causa de Jesus. A natureza, os animais, a chuva que cai, o frio, isso tudo subsiste por causa de Jesus. É por causa dele, é ele que mantém. Você já parou para analisar? Como que a pessoa pode ser, sabe, tão cabeça dura em dizer que Deus não existe? Como que as coisas poderiam ser tão corretas, tão certas, numa sintonia, tudo sintoniza. O dia 24 horas, o ano 365 dias ou 6 no bissexto. Temos verão, inverno e primavera, outono, tudo separado. Que tipo de homem poderia criar isso? Eu não posso acreditar na explosão do Big Bang. Eu não posso acreditar a ciência não consegue entender. A ciência não consegue provar. A ciência não consegue provar se Deus existe ou não, porque é confuso para eles. Mas a Bíblia nos abre o entendimento e nos diz, olha, tudo subsiste, tudo existe, tudo está aí por causa de Deus, por causa do Senhor Jesus e para Ele. É tudo para a glória dEle. Tudo que você vê é para a glória de Deus. Por isso que dízimo vai muito além de 10%. Dízimo é primícia. Dízimo é primazia a um Deus grande. E ele diz, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha que maravilha. A tua saúde vai subsistir, vai existir por causa dele. A tua prosperidade, ela vai existir por causa dele.
A tua paz, a tua alegria, as tuas conquistas, elas irão existir por causa dele, para ele, porque tudo isso é para a glória e honra do Senhor Jesus. Foi para isso que ele nos chamou. Agora, eu preciso colocar ele em primeiro lugar na minha vida. E ele diz: ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha, Jesus é o cabeça da minha vida. Quando falamos, aqui está falando que Jesus é o cabeça da igreja, não é da igreja católica, da igreja evangélica, da igreja A, B ou C, não. Eu sou a igreja. Jesus é o cabeça da minha vida. Jesus é o primeiro na minha vida. Jesus, ele é o único na minha vida. Quando eu entendo isso, então eu passo a ser livre de religiões, livre de um sistema religioso que busca sempre os seus próprios interesses. Sabe que é isso que o Senhor Jesus nos colocou, nos levantou para isso. Para dizer, ó, deixa eu ser o primeiro na sua vida, deixa eu ser a tua cabeça. Por quê? Porque a Bíblia fala cabeça, para pensar. Deixa Jesus pensar por você. Por que as pessoas fazem tanta besteira na vida? Porque elas pensam por si mesmas, com seus egoísmos, com suas ganâncias, com suas vaidades, com suas idolatrias e mentiras. Mas quando Jesus disse, eu sou o cabeça da igreja, se eu pensar por você, você passa a ter uma vida plena. Você passa a entender que tudo existe e subsiste por minha causa. Jesus, ele não é o cabeça dessas igrejas que se levantam a cada dia. Jesus é o cabeça da minha vida. Eu sou a igreja de Cristo. É aqui que o Espírito Santo, ele quer habitar. E você precisa entender isso. Se você quer ter uma vida plena, uma vida abençoada, traga o Senhor Jesus para pensar por você. Pastor, como que eu faço isso? Entendendo que tudo é dele, para ele, e nada do que se existe existiria sem ele. Tudo que existe só existe por causa dele. Tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis. Quais são as invisíveis? O vento, o ar, os sonhos, os projetos, a esperança, a fé. Ela é invisível, mas ela também existe quando nós entendemos que tudo é para ele, por ele, para a glória desse Deus maravilhoso. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus, ele veio para reconciliar tanto o que está aqui como o que está no céu. Foi para ele e por ele que tudo aconteceu. E ele diz: e a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, pelas obras más da língua. Então, outrora nós éramos estranhos, nós tínhamos uma linguagem mal, nós falávamos mal de Deus, muitas vezes perseguíamos aqueles que também acreditavam em Deus. Nós éramos estrangeiros, estranho para Deus. Estranho, por quê? Por que estranho? Porque não tínhamos um conhecimento, não tínhamos uma intimidade, não tínhamos uma amizade. Mas até por isso, até o sacrifício na cruz foi para isso, para que eu era estranho, hoje eu me tornei amigo desse Deus. Hoje eu passei a conviver com esse Deus, a concordar com esse Deus, a caminhar com esse Deus, a colocar esse Deus em primeiro lugar na minha vida, porque eu sei que é isso que faz a diferença na minha vida. Priorizei, entenda, priorizei, fiz da minha vida a prioridade de Deus, fiz dos meus pensamentos a prioridade de Deus. Eu coloquei Deus em primeiro lugar, eu passei a dar as primícias, eu passei a colocar Deus em primeiro lugar,
não só no meu dízimo, não só, mas em tudo, no meu dízimo, na minha oferta, na minha oração, no meu começo de dia, no meu abrir dos olhos, no meu fechar dos olhos. Eu entendi que Deus tem que estar em primeiro lugar nas minhas atitudes, nas minhas decisões, no meu falar. Eu vou falar, Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor falando. Você acha que como que eu chegaria aqui e iria pregar para você se Deus não estivesse na minha vida? Da onde que eu iria arrumar argumento, palavras? Não quero te convencer e nem vou te convencer. Se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu para querer te convencer? Mas de uma coisa é certa: todo fracasso, toda derrota da tua vida, toda desilusão que você tem vivido até hoje, é porque você não está com Ele, porque nele tudo subsiste, nele tudo sobressai, tudo vence, tudo conquista, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou em Jesus, vai subsistir tudo na minha vida. Todas as coisas irão aparecer. Tudo aquilo que eu busco na vida financeira, na família, na saúde, no meu interior, que muitas vezes o principal na vida de uma pessoa é a paz que ela nunca teve. Uma vida de problemas, uma vida de tribulações. E quantas vezes você já pensou em tirar a sua própria vida? E por que você não conseguiu ainda? Sabe por quê? Porque Deus ainda insiste. Alguém, ou nós, estamos orando por você, para que você venha passar a entender que tudo se fez, tudo se formou, tudo se criou por causa do Senhor Jesus. E quando você faz parte desse corpo, quando você deixa Ele ser o cabeça da tua vida, então Ele também começa a criar o seu mundo, o seu sonho, o seu projeto, a sua vida passa a dar certo. Estamos vivendo o mês do vai dar tudo certo, mas para tudo dar certo na minha vida não basta eu ser só positivo. Quando as pessoas são positivas, mas estão no fundo do poço. Quer dizer, essa positividade, ela não funciona sem a presença do Senhor Jesus. Jesus disse, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu devolvo para Deus a primícia, Deus ele me promete abrir os céus. E para que Deus ia prometer algo tão grande por causa de 10%? Pô, você acha que, será que Deus é tão pequeno que, como eu falava, me perdoa, mas aqueles míseros 10%, Deus iria jogar toda a sua glória? Não, é que as pessoas não entenderam que esse 10% significa primícia, é a primeira parte, é a primeira parte de tudo, Deus na vida dela, a primeira parte de tudo. Então quando você entender isso, quando você entender que dízimo é primícia, é primeiro, e você está entregando para o primeiro, para o único, que tudo subsiste, existe, que é o Senhor Jesus, então você passa a ser uma pessoa abençoada. Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus em primeiro lugar no seu trabalho, Deus em primeiro lugar nas suas atitudes, nos seus projetos, nos teus sonhos, em tudo. E é óbvio, quando você recebe os frutos da terra, do seu trabalho, você separa a sua primícia e fala, Deus está aqui, ó. Porque eu também não vou ser egoísta, né? De dizer, não, eu já dei a minha vida em primeiro lugar. Não, é tudo. Tudo na minha vida, primeiro para o meu Deus. Primeiro para o meu Deus, porque eu sei que Ele vai abrir os céus e vai derramar bênçãos sem medidas. Versículo 21 diz, e a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigo do entendimento, pelas vossas obras malignas. Então, nós éramos inimigos da palavra de Deus. Você que me acompanha, quando você fala para uma pessoa de dízimo, a pessoa, por ela não ter entendimento, ainda ser do maligno, ela não concorda. Quando você fala para alguém, fala para qualquer pessoa, se você é dizimista ou se você não é, você mesmo fala isso. Você vai falar que o pastor é ladrão, que a igreja só quer dinheiro. Mas sabe por quê? Porque ainda ela não tem o entendimento de Deus. Mas quando ela tiver o entendimento e saber que dízimo não é apenas 10% de dinheiro, de salário, mas é primícia, é Deus em primeiro lugar em tudo na vida dela, então ela deixa de ser inimigo de Deus e passa a entender que tudo que ela tem, só tem por causa dele, para ele e por ele. Sem ele, nada do que se tem se teria. É simples de entender. Porém, quando a pessoa ela não tem esse entendimento,
a palavra de Deus se torna tão difícil, tão estranha, e é mais fácil a pessoa buscar a saída não crendo, ou blasfemando, ou duvidando, ou tentando intervir na vida dos outros. Olha, vai na igreja, mas não se batiza. Vai na igreja, mas não dá dízimo. Vai na igreja, mas você não precisa largar de beber. Por quê? Porque eles não entenderam. Eles não entenderam que a nossa vida foi feita para Ele, por Ele. E sem Ele, nós não estaríamos aqui. Por isso, se você quer vencer, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus acima de todas as coisas. Aceite o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tome a decisão, desça as águas, até porque a tua salvação é para Ele e por Ele. E sem Ele você não teria sido chamado. Se você está aqui acompanhando essa palavra, essa mensagem, é porque Deus te ama. E Ele ainda zela por você. Alguém está orando por você para você não perder a sua salvação. Porque de uma coisa é certa, você pode ter sonhos, projetos, porém, se você não tiver o Senhor Jesus como cabeça da sua vida, o dia que você enfrentar a morte, que a tua alma descolar do corpo, para quem vai a tua alma? Pois, enquanto há vida, há esperança. O que você decide agora. Você decide agora caminhar com Deus, crer em Deus, priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E Deus promete uma vida abençoada. Deus promete abrir as janelas dos céus. Por isso, para que você venha entender que tudo é dele, para Ele. E sem Ele, nada se tem. Você vai resistir, você vai prevalecer por causa dele. E sem Ele, você não resiste. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, tornei ministro. Então ele diz, olha, você foi chamado, agora espero que você permaneça na fé. Espero que você consiga praticar o Evangelho pregado até a volta do Senhor Jesus. Olha que maravilha essa palavra. Essa palavra reflete não só da nossa salvação, mas de uma vida plena, de uma vida de conquista, de vitórias, quando você prioriza Deus na sua vida, quando você entende que Ele é a primazia, é o primogênito, Ele é o primeiro. Ele existiu antes do mundo, antes de você, e tudo se criou, tudo se formou para Ele, por Ele. E nada do que está aqui nesse mundo, seja visível ou seja invisível, existiria sem Ele. Então, você só existe por causa dele. E é para Ele e por Ele. Por isso é importante você buscar esse conhecimento, buscar andar nos caminhos de Deus. Sabe, viver uma vida em paz com Deus. Não deixe o diabo roubar de você o que você tem de mais precioso, que é a tua salvação. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento para te adorar, te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu único e suficiente Salvador, pois o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor, meu Pai, estará sempre em primeiro lugar na minha vida, nas minhas decisões, em tudo, meu Deus. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, porque sei que o que eu quero já existe porque tudo que há, seja visível ou invisível, já existe antes mesmo do mundo ser mundo. E existe para o Senhor e do Senhor. E sem o Senhor, nada do que há
existiria. Por isso, meu Deus, eu te peço agora que o Senhor visita essa pessoa que nesse momento passa por aflições, passa por angústias, decepções, desenganado pela medicina, vivendo abaixo de medicamentos. Pessoas, meu Pai, que estão vivendo uma tormenta, doenças que os médicos não descobrem a causa, a falência que vem batendo à sua porta, a miséria que vem crescendo nesse lar, as brigas, os vícios. Meu Deus, essa pessoa está vivendo um verdadeiro inferno na sua vida. Meu Deus, que o Senhor tire ela desse lamaçal e possa transportá-la, meu Pai, para o reino da luz, para o reino dos céus. Faça isso, meu Deus, nesse momento, nos hospitais onde se encontra uma pessoa agora doente, num corredor esperando um atendimento, e as dores são intensas, meu Pai. Aquele que tem pedido a morte porque não consegue ver uma saída, uma esperança mediante essas aflições. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, penetra com o teu poder no mais profundo dessa alma e toca, meu Deus, para remover essa doença, para remover essa angústia, esse sofrimento, essa depressão, essa ansiedade, esse medo, esse tormento, essa praga maldita que tem rodeado essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, manifesta o teu poder. A tua palavra diz: pedir e dar-se-vos-á. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor cure essa pessoa agora, que o Senhor liberte essa criatura agora, para que saiba que tudo, meu Pai, é para a glória do Senhor. E sem o Senhor, nada disso seria possível. Então levanta esse, meu Pai, que se encontra num leito de dor, se encontra, meu Pai, acamado, enfermo. Toca, meu Deus, nas pernas, na coluna, nos ossos. Toca nas vistas dessa criatura. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, remova esse tumor, remova esse nódulo, esse cisto, meu Deus, esse mioma, em o nome do Senhor Jesus. Liberta, meu Pai, dos vícios, liberta do cigarro, liberta da maconha, do crack, da cocaína, liberta essa família dessa miséria, dessa escassez, dessa lama, desse lodo. Tira essa pessoa, meu Pai, desse lamaçal, para que fique sabido que o Senhor é o Deus que responde quando clamamos, pois o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Responda, meu Deus, responda a minha oração, porque essa pessoa que está do outro lado, ela não tem força, meu Pai, ela não tem força para orar, ela se encontra tão derrotada, tão fracassada, meu Pai, que tudo que ela pensa é na derrota, é na desgraça, é na morte, é no fim. Então faça, meu Deus, que um novo início se comece na vida dessa pessoa, pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Coloca nessa água o teu poder, a tua virtude, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, liberto, para a glória e honra do Senhor Jesus. Tá certo? Olha, espero que você possa colocar em prática essa palavra, pois isso vai ser vida, e vida em abundância para você. Se existe alguém que quer ver você feliz, abençoado, vencendo, esse alguém chama-se Jesus Cristo. E tudo já se criou, se formou por Ele e para Ele. E o seu milagre também. O seu milagre já existe. A sua cura já existe. As suas vitórias já existem. Para Ele, agora. Você vai conquistar se você provar. A Bíblia diz: provar e vede que Deus é bom. Prove e veja que Deus é bom. Deus, Ele não é esse Deus que o mundo aí fora te fala. As pessoas querem impedir você de chegar até Deus. O diabo, na verdade, né? Quer impedir, porque sabe que uma vez que você passa a ter essa comunhão com Deus,
ninguém te segura. Ninguém consegue parar. Quem é de Deus? Quem é de Deus vence. Quem é de Deus salta muralhas, caminha sobre as águas. Deus cria um caminho no meio do deserto. Para quem? Para quem permite Jesus ser o cabeça da sua vida. Pense nisso em nome de Jesus.